O presidente norte-americano Donald Trump reforçou hoje o desejo dele de anexar a Groenlândia aos Estados Unidos. E deu uma volta importante, que foi manchete ao redor do mundo agora nas últimas 3, 4 horas, ao impor mais tarifas, no caso específico, a qualquer tipo de veículo vendido lá para os Estados Unidos, vindo de onde ele venha. Reportagem de Mariana Giangiacomo. Trump voltou a dizer que precisa do território para a segurança internacional. I think we'll go as far as we have to go. We need Greenland. And the world needs us to have Greenland, including Denmark. A fala vai na contramão dos últimos passos da Casa Branca, que tinha reduzido a agenda da visita de J.D. Vance ao território dinamarquês. Agora, o vice-presidente vai apenas para uma base militar americana na região, se reunir com tropas e se informar sobre questões relacionadas à proteção do Ártico. Vance está, ao mesmo tempo, envolvido na polêmica do vazamento de informações de guerra em um grupo de mensagens com a presença de um jornalista. O editor da revista americana The Atlantic, Jeffrey Goldberg, publicou novos detalhes sobre a conversa. Nos trechos, Pete Hegseth, secretário de Defesa, detalha armamentos, aeronaves, horários e até a condição climática do local da operação. Segundo a revista, a informação foi recebida 2 horas antes do bombardeio começar. O governo Trump tenta controlar a situação. A porta-voz da Casa Branca, Caroline Leavitt, disse que o conteúdo não continha planos de guerra e que Trump teve acesso às informações compartilhadas. I would characterize this messaging thread as a policy discussion, a sensitive policy discussion, surely, amongst high-level cabinet officials and senior staff. O discurso foi repetido por Hegseth. Nobody's texting war plans. Well, I noticed this morning, out came something that doesn't look like war plans. And as a matter of fact, they even changed the title to attack plans because they know it's not war plans. A diretora nacional de inteligência, Tulsi Gabbard, e o diretor da CIA, John Ratcliffe, tiveram que testemunhar a Comissão de Inteligência do Senado sobre o caso. Ambos estavam no grupo durante a troca de mensagens. Nesta quarta-feira, Trump evitou o tema, minimizando a situação e dizendo que tudo não passa de uma caça às bruxas, termo que usa com frequência para se dizer vítima de perseguições políticas. O presidente também voltou a subir o tom da guerra tarifária e anunciou taxas de 25% em carros e mini-caminhões importados para os Estados Unidos. Ele ainda confirmou que aplicará novos tributos contra remédios e madeira serrada estrangeira. André, são 3 grandes âmbitos, mas um só denominador comum, Trump. Ele pisa no acelerador de todos os assuntos que a gente possa imaginar que causem, por exemplo, entre economistas, tem causado enorme consternação a postura dele em relação às guerras comerciais. Entre os especialistas que lidam com tomadas de decisão de governos de países importantes, também tem causado enorme consternação essa revelação de que eles discutem isso num aplicativo de mensagens, que horas que vão atacar qual edifício, com qual pessoa, em qual lugar. Por último, de novo, causa enorme consternação entre diplomatas, quando o presidente da ainda maior potência do planeta diz, olha aqui, aquilo ali, eu vou pegar para mim, que é a Groenlândia. Alguém segura o Trump? Pois é, William. Eu acho que o Trump se revela uma pessoa, obviamente, um político muito poderoso, com uma base muito ferrenha, mas é uma pessoa com, na minha visão, uma caixa de ferramentas muito limitada, né? O que a gente observa nesse início de segundo governo é basicamente uma estratégia, que é essa agressividade muito explícita, tanto no exterior quanto nos Estados Unidos. E eu acho assim que isso até pode render algumas vitórias do ponto de vista dele. Por exemplo, o governador do meu estado, de Louisiana, esteve com o Trump nessa semana, se não me engano, na terça, na Casa Branca, anunciando um novo investimento no meu estado, Louisiana, de quase acho que 5 bilhões por aí, da Hyundai, né, do carro coreano, numa nova siderúrgica. Vai construir aqui nos Estados Unidos para quê? Para contornar as novas imposições comerciais que estão por vir, que já estão sendo implementadas. Então,
no curto prazo, isso pode ser bom para a economia. O nosso governador aqui, não, são novos empregos, nova infraestrutura, tudo mais. Só que na história da ascensão dos Estados Unidos, isso se baseou numa amplitude de ferramentas, não apenas a agressividade, né? E eu acho que o Trump vem minando essas outras estratégias dos Estados Unidos agir no mundo. Então, no médio e no longo prazo, eu acho que ele vai esvaziando o poder dos Estados Unidos de cooptar, de influenciar em favor dessa estratégia totalmente agressiva, que eu acho que satisfaz a ele, né? Mas eu acho que, com a perspectiva histórica, a gente vê que as várias ferramentas que os Estados Unidos têm usado no passado para se sustentar vão se esvaziando pouco a pouco. Lourival, deixa eu pegar essa expressão que o André acabou de usar várias vezes, da caixa de ferramentas, ou seja, dos instrumentos à disposição de um chefe de Estado, como o Trump, para levar adiante a política que ele quer levar. Ele, de novo, hoje fez uso da preferida dele, nas próprias palavras, que são as tarifas. Agora, o peso que ele pôs hoje na questão da importação de carros causou um alvoroço planetário, indicando uma guerra comercial que começa a ter aqui e ali a seguinte consequência: peraí, esse negócio está escapando do controle. O presidente Trump, o grande ativo político dele é a sua capacidade de pensar e se expressar em coisas bastante concretas, bastante intuitivas e bastante simples, né? Então, ele simplifica o mundo. Ele vive num mundo simples, simplificado, unidimensional, né? Não é o mundo real e não é o mundo que nós vivemos, não é o mundo que as pessoas que se dedicam a tentar entender esse mundo vivem. É natural que as pessoas comuns que se dedicam a outras profissões, a outros trabalhos, que não passam o dia inteiro analisando o mundo como nós fazemos, nos informando sobre os mundos, essas pessoas nem sequer têm a obrigação realmente de entender esse mundo. É por isso que nós existem os analistas e tal. E é por isso também que o Trump, ao longo das últimas décadas, ele tem procurado desmerecer esse trabalho da imprensa, da análise, da academia, de quem quer que contemple esse mundo multidimensional e complexo, porque ele conta com a preguiça mental das pessoas e com o desejo de ver um mundo simplificado, intuitivo e concreto, um mundo infantil, né? Em que é tudo preto ou branco e tal. E as tarifas, elas atendem a essa demanda, né? A tarifa é bastante simples. Não, você está me tarifando igual, eu também vou te tarifar, você não compra de mim, então eu não compro mais de você, eu fiquei de mal de você e tal. E aí, para que as pessoas compreendam o erro que isso significa, é preciso elas verem depois as consequências, né? Só quando vierem as consequências. Foi assim que aconteceu na pandemia, inclusive, né? A forma como ele lidou com a pandemia era um desafio muito grande, a pandemia, para qualquer governo, mas ele agravou o efeito da pandemia num país que tinha condições de ter lidado com ela da melhor forma. Então, o mundo vai sofrer porque ele vem agora com muita certeza de que ele só não se reelegeu porque ele foi contido, né, por pessoas ao redor dele. Agora ele se cercou de pessoas que não vão contê-lo, então realmente as consequências serão mais graves. Entre outros, que ele acusou de tê-lo impedido de governar, foram os integrantes da enorme, vastíssima comunidade dos serviços de informação e inteligência americanos, que é os que ficaram mais espantados, André, agora para pegar um desses 3 aspectos que a gente mencionou na reportagem da Mariana Jean Giacomo, que chamaram grande atenção, que é a discussão de material sensitivo, secreto, altamente secreto, como, por exemplo, o horário e condições de um ataque aéreo contra os Houthis num ambiente fora do ambiente super cercado e protegido justamente dos serviços de informação. Que chances tem dessa questão prosperar, dado o grau de desespero que ela causou, sobretudo naqueles que estavam hoje depondo no Congresso americano sobre inteligência e informação secreta? Então, eu acho que o Lourival está certíssimo, que a coisa que afeta a análise do Trump sobre esses fatos políticos
são essas narrativas relativamente simplistas. Na reação dele, depois desse escândalo, é mais ou menos assim, olha, se isso me afetar, eu como presidente, aí talvez tome uma atitude. Mas enquanto for só uma guerra de narrativas, e nós vimos na reportagem Pete Hegseth, né, da defesa, alegando que é apenas narrativas jornalísticas e nada realmente importante nesse escândalo. Se ficar nesse nível, eu acho que essa tempestade vai passar. Mas você sabe, William, que saiu essa semana um dos primeiros grandes livros de reportagem sobre a campanha do ano passado, chamada Revenge, Vingança. E o que ele mostra é uma coisa mais ou menos que a gente já sabia, né? Que é um Trump uma figura de quase que improviso, muitas vezes, de instinto. Ele faz uma coisa porque ele acha certo. E, né, as pessoas até podem tentar argumentar que não, presidente, é melhor não fazer isso, tal, mas se ele achar certo, ele vai. E ele tem, de certa forma, uma sorte política, muitas vezes, que ele conseguiu voltar para a presidência e muitos desses críticos, o livro revela, dentro da campanha dele, falam agora para o jornalista, não, ele tinha razão. Só que um dia, né, com esses tipos de escândalos, até senadores republicanos, sobre esse caso do Atlantic, da revista, falou, olha, isso foi um erro que aconteceu uma vez, não pode acontecer de novo. Então, esperamos não testar essa hipótese, né, de qual vai ser o próximo escândalo de inteligência sendo tratado de forma tão casual, tão, né, com falta de profissionalismo entre essas figuras. Mas eu acho que o governo Trump, nesse segundo mandato, tem se mostrado muito similar ao primeiro, nesse sentido. É um governo de improviso. Uma semana a narrativa é essa, a direção é essa, depois a próxima é outra. E se você, como jornalista, como analista, apontar isso, eles te acusam de ser fake news, de ser uma pessoa de esquerda, extremista. Então é muito difícil dialogar com esse governo, com as perspectivas que ele coloca na mesa, porque o próprio governo, não leva a sério as posições concretas do governo. Então é sempre nesse nível, uma guerra de narrativas, que é muito difícil ter um diálogo político real nessas circunstâncias. Tem uma expressão que vem do vocabulário anglo-saxão, eu já peço desculpas aí ao público pelo anglicismo, que chama-se reality check. É a ideia de que você pode criar a narrativa que você quiser, mas os fatos em algum momento lhe alcançam. O mais conhecido é o da lei da gravidade. Você pode achar o que você quiser pulando do 30º andar. Há um momento que a lei da gravidade te pega. O Trump tem escapado disso? Ele consegue escapar, né, eu acho. Num primeiro momento, pelo menos, né? Porque as pessoas que o seguem, que o apoiam, elas gostam, né? Elas sentem prazer em todas essas rupturas, né? Assim, elas sentem verdadeiro enfado, tédio da visão linear em que a causa vem antes da consequência, esse mundo histórico, né? Esse mundo lógico. São muitas pessoas que não conseguem entender esse mundo, que não gostam de estudar, a cabeça dói, o intelecto é duro, né? Enfim, não é um mundo no qual elas têm essa intimidade com o conhecimento e aí, por não terem, elas desprezam. Agora, como eu dizia antes e como está embutido também na sua pergunta, a consequência vem, né? Assim, a consequência econômica, a consequência de segurança, né? de defesa. Veja, o ATP-44, que é a unidade de elite de guerra cibernética da GRU, que é o sistema, né, de inteligência militar russo, eles têm a capacidade de ler essas mensagens do Signal. Claro. Né? Claro. Todo mundo sabe. E o Steve Witkoff, que era o negociador muito amador também, que não sabe dizer os nomes das regiões que o Putin quer anexar, numa entrevista para a Fox no fim de semana, não conseguiu falar nenhum do nome das 4 regiões, confundiu com a Crimeia, inclusive. Ele estava em Moscou, William. Estava em Moscou e ele estava nesse grupo. A Tulsi Gabbard, que é a diretora de inteligência nacional,
que foi uma deputada democrata e mudou de partido, em 2017 ela foi para a Síria, ela defendeu o regime do Assad, que era inimigo dos Estados Unidos, ela defende os talking points da Rússia, ela ataca a Ucrânia, enfim, e ela é a diretora nacional de inteligência. Então, os Estados Unidos estão muito vulneráveis nesse momento.